Fala você, meu amigo e minha amiga empreendedora. Seja muito bem-vindo a este vídeo e a esse canal. Então vamos para o tema de hoje, né? Clientes difíceis de lidar. E por que eu trouxe esse tema? Para a gente discutir, para a gente narrar isso hoje. Acabei sendo, acabou sendo, né? Está sendo, na verdade, um dia bem desafiador para mim em todos os sentidos. Primeiro, pela questão de produtos que eu estou tendo demanda e está em falta no meu estoque. E aí a gente tem que dar outras opções. E segundo, pelo os diferentes perfis de clientes que eu tenho atendido hoje. Parece que eles fizeram um combinado e trouxeram e vieram com tudo, né? Tipo assim, ó, vamos hoje testar essa pessoa aqui para ver se realmente ele consegue nos atender. Parece que foi combinado. E por que eu estou trazendo, né, esse tema, né? Até essa hora, 13h13, eu atendi 3 clientes. é, e aí o atendimento, eu falo atendimento completo, né? Desde a comunicação, do ele entrar em contato através do WhatsApp, até eu mesmo ir lá e fazer a entrega. Tive outros contatos de clientes, mas não teve a venda efetiva. Mas diante de todas as circunstâncias do dia de hoje, até então, eu resolvi gravar esse vídeo. Eu atendo até às 18 horas e nesse momento são 13h14. Vamos lá, né? Perfis de clientes e clientes difíceis. E eu trouxe também porque muitos desses clientes não é normal acontecer isso, tá? Não sei se acontece isso no negócio de vocês, mas comigo não é normal. Mas tem acontecido com uma certa frequência. Um mesmo cliente com vários perfis é, de cliente. Normalmente o cliente ele nunca vai ter somente um perfil, seja positivo ou negativo, né? O perfil dele. Mas esses de hoje foram bênção, estão sendo bênção, né? Deus abençoe a vida deles. E aí, pensando nisso, eu trouxe alguns perfis e algumas soluções que eu adoto e adotei e estou adotando no dia de hoje, né? Então vamos lá. Primeiro tipo de cliente difícil, né? Cliente insatisfeito. O que é esse cliente insatisfeito? É aquele cliente que ele anda frustrado por, não necessariamente é com você, com o seu atendimento, mas com outros contatos que ele teve de outros, né, com outros empreendedores, com outras empresas, e aí ele acha que todo mundo é igual. Então ele já vem com a frustração dele, então ele tem uma comunicação um pouco mais agressiva. Então ele é tão insatisfeito que ele acha que como todo mundo é igual, todo empreendedor é igual, então ele vem de forma agressiva. E eu atendi 2 hoje que Jesus Cristo, né? E eu tava sem entender. Um bom dia que eu dei para ele, ele me respondeu assim: dá para poder dizer se tem ou se não tem o produto? Tipo, quando ele mandou a mensagem para mim, eu respondi: bom dia, sim, disponível, qual tamanho e qual cor você quer. Eu já tinha respondido para ele, mas eu entendo, ele pode ter vindo de outros atendimentos, de outras frustrações e acabou não percebendo a minha resposta. Mas tudo bem, vamos lá. O outro tipo de cliente, e que se encaixa também nesse cliente, é um cliente exigente. Ele quer tudo personalizado, ele trata com você uma expectativa que ele tem em reais, que não faz parte do seu negócio. Por mais que você deixe claro, ele é tão exigente que ele não presta atenção em nada, ele só presta atenção na exigência dele, tá? Mas eu deixo bem claro, tá? Todo cliente, ele pode seguir as exigências dele. Quem é que não quer algo a mais, levar um benefício, enfim. Só que a partir do momento que já foi tudo deixado muito claro, forma de pagamento, forma de entrega, horário, ele queria que eu fizesse mais e mais e mais, sem falar de preço, né? Então, muita atenção a esse tipo de cliente, tá? Vou falar um outro tipo de cliente que eu atendi hoje também, né? O cliente crítico. No meu atendimento de um desses clientes, esse não comprou até então, né? Eu respondi o tamanho do produto diferente da demanda que ele queria, porque ele mandou uma foto para mim e mandou: eu preciso desses furos nesses tamanhos. Eu peguei, mandei a foto do produto e falei: olha só, o produto para ser encaixado não é somente 3 furos, devido ao tamanho da televisão dele, devido ao peso da televisão, precisa ser encaixado em 4 furos. Ou seja, ele ia ter que fazer mais um furo para poder ter a sustentação fixa e segura na parede dele. Nossa. E aí ele, mas eu quero somente de 3. Eu peguei explicando para ele e ele ali criticando a forma. Ele criticou a foto que eu mandei, ele criticou a minha fala em relação aos furos, ele criticou o horário que eu tinha disponível para poder fazer entrega para ele criticou o valor do produto, sendo que ele já tinha me falado que tinha encontrado o mesmo produto mais caro e que ia o meu mais barato e ainda mais barato do que o meu já era. E o meu é mais barato do que ele já tinha encontrado, entendeu? Então, ele que, além de criticar, ele ainda é exigente.
Vamos lá. O cliente indeciso. Agora há pouco, antes de iniciar esse vídeo, acabei de atender um cliente, ele veio até buscar esse produto na próxima onde eu moro, ele todo indeciso. Foi uma caixa para computador. E caixa para computador eu tenho vários tamanhos, várias cores e várias potências. E aí ele estava o tempo todo perguntando qual é o tamanho dessa, quais são as cores que tem, qual é a potência. E eu peguei e mandei para ele, ele mandei foto e as potências e as cores disponíveis. E aí ele ia em uma pesquisa na internet, tem essa, tem essa. Eu falei, não, as caixas que tem disponíveis são essas, nessas cores, nesses tamanhos e nessas potências. Ele, não, mas e essa daqui? Sabe? Ele não sabia exatamente o que, é que ele queria. E aí eu teve uma hora, e aí aquele. E eu repetindo e respirando, repetindo a mesma coisa e respirando. Nossa, ele. Ai, eu acho que como veio assim de monte, veio de combo, realmente está sendo bem desafiador esse dia, tá? Ai, o cliente agressivo. O que é esse cliente agressivo, né? Aquele que ele perde a paciência de digitar e começa a falar. Não estou dizendo que todos os clientes que quando ele está digitando e depois ele vai para o áudio, ele é agressivo. Mas o tom de voz muda. Eu atendi também, só que bem mais cedo, um cliente exatamente com esse perfil agressivo. Ele entrou em contato comigo, ele já entrou em contato com o link do produto, perguntando se tinha disponibilidade e se entregava para ele agora pela manhã. Aí eu respondi para ele, dei bom dia, agradeci o contato, disse que tem o produto em estoque e poderia entregar para ele X horário. Ele leu, entendeu, só que ele mandou um áudio. E mandou um áudio já dessa forma. Amigo, eu falei somente esse horário. Dá para poder me entregar? Eu peguei e repeti. Aí eu também mandei para ele áudio. Tudo bem, campeão? Olha só, esse horário eu não consigo. Eu consigo esse horário. Pode ser? Aí ele, agora eu entendi. Eu falei, mas eu escrevi isso pra você. É que ele me mandou o áudio, eu peguei e mandei áudio pra ele. Então, assim, ele leu, fingiu que entendeu, ele disse que entendeu, fingiu que entendeu, mas depois que eu mandei o áudio, ele pegou, compreendeu. Lembrando que a comunicação primeiro partiu dele em escrita, então eu respondo escrito também. Quando ele me mandou um áudio, eu mandei um áudio explicando o que eu falei escrito. Então, sempre parto desse princípio, que às vezes tem cliente que gosta mais de áudio, tem mais escrita, às vezes o cliente está no trabalho, pode escutar um áudio. Então, eu faço exatamente dessa forma. Espero do cliente. Quando eu vejo que é um cliente mais detalhista, eu sempre pergunto, né? E aí eu acho que você deve fazer isso também no seu negócio, né? Sempre perguntar para o cliente a comunicação que você quer que eu tenha contigo, se por escrito ou por áudio. Se é um cliente mais detalhista, palavras técnicas, que ele já conhece o produto e ele precisa de alguma outra resposta um pouco mais explicadinha, e aí você pega e manda um áudio. Agora, manda um áudio curto, tá? Tenta explicar em 30 segundos, algo rápido e prático, para o cliente não achar que você está querendo tapear ele. Já recebi mensagem assim, né? Teve clientes que eu precisei mandar um áudio 1 minuto, um pouco mais de 1 minuto, e o cliente, pela sua voz aqui, acho que você está querendo me empurrar qualquer coisa. Mas não, como ele estava tão indeciso e foram muitas perguntas sobre determinado produto precisou de ser um áudio mais longo para poder deixar tudo muito claro. No final das contas, ele acabou comprando, mas ele me deu essa devolutiva, e aí eu sempre procuro atender o cliente quando eu mando áudio, um áudio sempre curto e rápido, a menos que seja o cliente mais exigente, tá? Cliente questionador, aquele que questiona tudo do produto. Questiona o cor, questiona se o produto está parafusado direito, se tem alguma imperfeição devido na caixa. É aquele cliente que ele quer um diferencial do produto e está tudo bem. Eu acho que eu também me coloco como cliente, que antes de a gente ser empreendedor, ser comerciante, ser MEI, ser autônomo, vender alguma coisa, a gente também é consumidor. Eu entendo, porém, existem alguns questionamentos que não faz muito sentido. A partir do momento que, por exemplo, eu recebo muita mensagem aqui dos clientes falando assim: esse produto é novo ou usado? Então, sempre eu reforço, né? Somos loja, e vendemos apenas produto novo, testado, com garantia. Eu falo tudo isso, né? Ainda assim, tem cliente que questiona, né? Aí o cliente questiona forma de entrega, forma de pagamento, tempo de garantia, a caixa, se tem a caixa de outra cor, se tem a sacola de outra cor. Eu já recebi vários questionamentos e a gente deve estar atento a isso. E o cliente propulsor. O que é esse cliente propulsor? É aquele cliente que eu acabei de falar, né? Ele já é um cliente mais técnico. Ele conhece o produto, ele sabe de todos os diferenciais, mas tem alguma outra coisa assim que para ele ainda é dúvida. Às vezes ele olhou na internet e não sabe, olhou uma mensagem, uma informação falsa, que não condiz com o produto. Isso acontece muito com produtos eletrônicos. Então, diz que a potência é tal e a potência não é isso. Diz que o microfone tem acessibilidade tal e o microfone não tem essa acessibilidade. Então, muito atento a esse tipo de cliente, né? Você apresentar o produto entre os benefícios e a qualidade dele,
muito detalhadamente para esse tipo de cliente, talvez seja um diferencial para o atendimento para esse tipo de cliente, né? Então, e aí eu coloquei aqui como eu lido diariamente com esses tipos de clientes, né? Esses diferentes tipos, né? Como eu falei no início do vídeo, hoje eu atendi um combo de clientes e dentro de um cliente só com vários perfis de clientes difíceis, né? Eles são importantes para dentro do nosso negócio, mas primeiro a gente tem que entender qual é esse perfil de cliente, de um simples texto ou um áudio, até as exigências técnicas de cada produto que esse cliente está te demandando. E aí, algumas ações que eu acho importante que eu adoto dentro do meu negócio e pode servir para você também. Manter a calma faz parte do jogo da gente que trabalha com venda, que trabalha com pessoas. Isso passa uma ideia de profissionalismo e de intenção de querer ajudar. Então, quanto mais calmo você puder parecer, tanto na sua escrita quanto no seu tom de voz, é muito interessante para que o cliente perceba que você está ali para poder ajudá-lo. Não sei, claro, existe um limite para essas coisas. Obviamente, eu não sei exatamente qual é o seu limite, mas a partir do momento que a gente se predispôs a trabalhar com vendas, a gente, opa, tem que manter uma certa postura, né? Dentro do código ético, moral, que exige trabalhar com pessoas. Tem uma escuta ativa. Então, o que seria a escuta ativa, né? Você ouvir bem as demandas e as exigências do cliente antes mesmo de apresentar esse produto para ele. Então, faz parte da escuta ativa ter perguntas inteligentes, perguntas abertas, para poder você direcionar para o cliente para realmente uma demanda que ele, de fato, precisa, não para qualquer produto a qualquer preço, tá bom? Ter empatia, às vezes é um cliente que ele está muito querendo aquele produto, eu vou falar o que acontece muito aqui comigo, o cliente ele quer muito aquele produto e não tem o dinheiro para poder comprar à vista, ou ele só tem parte do dinheiro. Então, vamos lá, um produto que é R$ 300 e ele só tem R$ 150. Os outros 150, ele quer botar no cartão. E aí no cartão você só parcela em duas. Mas se você percebe que é um cliente que ele quer muito aquele produto, será que não consegue parcelar em três, parcelar em quatro, ou fazer ele comprar qualquer outro produto para poder aumentar o valor da parcela? Dar essa flexibilidade, isso demonstra uma empatia que você está entendendo o lado dele e que você quer ajudá-lo de alguma maneira a ele ter esse produto. Peça desculpa toda vez que você errar, se o cliente se sentir ofendido por um áudio que você mandou, por uma escrita que você mandou, peça desculpa, esclareça para ele que a intenção era para poder tentar deixar mais claro a comunicação e o atendimento. Peça sempre desculpa. Obviamente que você não vai ficar o tempo todo, me desculpa. Se o cliente falou qualquer coisa, se você deu um bom dia, o cliente achou que era um palavrão e você chega lá e pedir desculpa. Não, para poder tornar o desculpa uma coisa banal, né? Quando você de fato for dar uma desculpa verdadeira para algum cliente, mas reconhecer que errou, que você foi um pouco excessivo em determinadas coisas, peça desculpa imediatamente para o cliente e não deixe isso passar, tá? Isso faz bem para você, somente se for no início do dia, pra você não ficar martelando aquilo na cabeça durante todo o seu dia e você acabar não estragando o seu dia, tá? Ofereça soluções práticas e objetivas. Então, quando a gente tem uma escuta ativa, muito bem desenvolvida e faz perguntas abertas, inteligentes, para que você colha informações desse cliente, ao oferecer soluções práticas e objetivas, faz parte do seu business, faz parte do seu diferencial. Quando você escuta bem e as necessidades reais do cliente, você oferece ao cliente bem, você faz uma oferta melhor para esse cliente. Acompanhamento, acompanhe a venda como todo, né? Não é somente o cliente entrou em contato com você, você foi lá, fez a entrega, entregou o produto. Não, faz o acompanhamento. E fazer esse acompanhamento depois de 2 dias, depois de 3 dias, pergunta o cliente, e aí, gostou do produto? Se foi para presente, e aí, a pessoa gostou do produto e tal? Tá sentindo alguma dificuldade? Se for algum produto que precisa de instalação, alguma coisa, e aí, conseguiu instalar? Teve algum bug? Sempre pergunta. Ou às vezes o cliente ele entrou em contato com você e você ensinou para ele, você deu suporte para ele e morreu aí. Sei lá, depois de uma semana, depois de 15 dias, sempre pergunte para ele e acompanhe. Isso faz parte do acompanhamento do seu atendimento e da sua venda, é um pós-venda muito bacana. E por último, e não menos importante, documentação. E aí eu estou trazendo esse documentação pelo seguinte fato. Às vezes o cliente ele entra em contato com você, quer o produto, fez esse primeiro contato, só que aí ele só vai comprar, sei lá, daqui a um mês, daqui a 2 meses. E tem acontecido frequentemente isso comigo. E aí o cliente ele entrou em contato comigo, o produto, sei lá, R$ 200 o produto. Eu vou pegar um fictício, não, vou pegar um caso real. O cliente entrou em contato comigo querendo comprar um microfone sem fio. Não é esse que está aqui, não, mas esse é com fio. Mas semelhante a esse, tá? Microfone sem fio, que esse microfone, esse modelo vem a R$ 229. Ok, ele pegou, virou para mim e falou: eu estou entrando em contato, salve seu número, eu já sei qual é o preço, eu vou ver com mais alguém aqui e volto a entrar em contato. Se passou um período de um mês, em 15 dias, ele voltou a entrar em contato comigo. Oi, amigo, tudo bem? Se identificou e tal, eu já sabia quem é. Eu tenho as conversas do cliente, e aí ele pegou: você pode me mandar a foto do microfone de novo? Porque eu apaguei aqui
as fotos, meu celular resetou e tal, e eu não tenho mais. E aí você me manda as fotos e o valor do microfone. Eu peguei exatamente o microfone que ele se interessou e mandei para ele e mandei o valor que estava, R$ 229,90. Aí ele virou para mim e falou: Não, amigo, né, o microfone é até esse, mas o valor não foi esse, não. O valor que a gente negociou foi R$ 150. Eu falei: não, impossível, amigo. O que é que eu fiz? Tirei um print da conversa e encaminhei para ele. Olha só, esse segue o print da nossa conversa, da nossa negociação. Mandei pra ele. Ele, eu me confundi aqui. Ele pegou, já jogou logo assim, né? Eu me confundi aqui, deve ser que eu vi com outra pessoa. Tá bom, obrigado, tá, não sei o quê. Pronto, se passou mais uns 3 a 4 dias, mais ou menos isso. Isso foi durante a semana mesmo. Só que o primeiro contato foi no início da semana e o outro contato foi já no final de semana. Foi 3 a 4 dias. Ele entrou em contato novamente. Eu vou querer o microfone. Agora, não dá pra você fazer por R$ 200, não? Aí eu peguei e falei, pronto. Nesse valor eu tenho essa opção e essa opção. Aí ele, legal, tal. Só aguarda só mais um instante. Aí ele pegou, falou com mais alguém, que ele falou que estava esperando a resposta. E aí quando ele voltou, ele, eu vou ficar com o de 229 mesmo. O pessoal gostou mais aqui. Aí eu falei, tá bom. Aí a gente combinou, forma de pagamento, entrega e pronto, fiz a entrega. Então, documente isso. E documentar, não precisa fazer uma pasta, nada do tipo, não. A própria conversa, como serviu para mim. Te dei esse exemplo. Tirei um print, caminhei para ele com a foto na conversa que nós estamos, que apareceu o nome dele lá em cima, na conversa com a foto e o valor. Não tem como ele questionar que eu falei um outro valor. Então, é isso. Além de ter uma comunicação eficaz, né, faça disso um roteiro diário do seu negócio, para que você encante mais clientes, para que você não perca a paciência. É todo dia que a gente dá um doce, dá um amor, e aí a gente leva desaforo para. Não trate o seu negócio como, eu vou perder, eu não vou levar desaforo para casa, nada do tipo, né? Respire, foque no seu propósito, qual é a missão do seu negócio e bora vender. Espero que esse vídeo tenha feito sentido para você, espero que você identifique um desses clientes e as soluções, coloque em prática e certamente você terá grandes negócios e vitórias no seu negócio, seja no físico ou seja no digital. Nos vemos no próximo. Não deixa de compartilhar e de curtir esse vídeo e encaminhar para o seu amigo empreendedor que você percebe que tem uma certa dificuldade com vendas. Valeu? Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço.